Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Por Dentro da Pós. Nossa, ó, já estou tomando conta do programa. Você deve estar pensando, mas você aí que acompanha o programa, que está sempre por aqui, mas a professora Cristiane não apresenta esse programa. Então, me permita me apresentar, sou a professora Cristiane Ripka. Eu atuo na Uninter nos cursos de qualidade, logística, inovação, juntamente com a professora Caroline Brasil, que sim, é integrante do Por Dentro da Pós. E hoje nós invertemos os papéis e a professora Caroline está aqui como nossa convidada. Vai nos dar a honra de compartilhar ainda mais do seu conhecimento conosco e para que nós façamos aí um bate-papo sobre o nosso tema, que é logística sustentável, né? Muito se fala em logística sustentável, então hoje a professora Caroline vai nos dar o prazer de explanar mais sobre esse assunto, nos explicar alguns detalhes do que é logística sustentável, multimodalidades. Então, esses são alguns dos itens que nós vamos conversar hoje aqui. Então, claro, quero passar a palavra para a professora Caroline e dar as boas-vindas a ela como, então, convidada do programa de hoje. Professora Caroline, é um prazer, uma satisfação estar aqui hoje nesse papel de apresentadora, entrevistando você, que tem um alto conhecimento em relação à logística sustentável, que é tema do seu doutorado, né? Então, tem muito a compartilhar conosco. Imagina, Cris, eu que agradeço, assim, eu acho que foi uma oportunidade. A gente teve uma ideia conversando, né? Vamos ver, pessoal, a nossa ideia partiu assim, como que nós vamos falar sobre logística sustentável, que era a ideia do programa. Conversando com a Cris, a gente falou, e se a gente fizer algo diferente? Vem aquele nosso lado de inovação. Eu coordenando os cursos de inovação, a Cris como tutora. Vamos fazer diferente, vamos inverter, né? E se a tutoria apresentar o programa entrevistando a coordenadora? Então, assim, estou achando muito legal, eu acho que realmente é uma experiência diferente. Embora eu esteja sempre aqui no programa, mas ser a entrevistada realmente é muito diferente. É uma honra poder compartilhar aqui e conversar, na verdade, sobre esse assunto que a gente gosta tanto, que é a logística, né, Cris? Acho que isso aí está nas nossas entranhas, nas veias. Né? É uma forma mais enriquecedora, né, professora Caroline, de contribuir com o nosso programa Por Dentro da Pós. Então, antes de nós iniciarmos, eu quero só fazer um convite a você que acompanha sempre o Por Dentro da Pós, ou você que não é da área empresarial, porque esse programa é composto por coordenadores da área empresarial, de agronegócios, de todas as áreas da comunicação, pós, né? Saúde também, professora? Também, todas as áreas da Finanças, pós-graduação. Psicologia, educação, direito, todas as áreas de todos os cursos, os coordenadores da pós-graduação Lato Sensu têm o seu dia aqui com vocês no Por Dentro da Pós. Então, é um programa muito diverso, né? A gente pode encontrar... Por isso o nome. Entre assuntos, exatamente. É Por Dentro da Pós mesmo, literalmente. Você vai encontrar os assuntos mais variados, né? Então, você, profissional de todas as áreas, vai se encontrar em algum dos nossos cursos da pós-graduação, que são mais de 400 cursos, né, professora? Eu tenho certeza que algum deles vai atender a sua necessidade pessoal, profissional. Então, acesse lá o uninter.com e escolha o curso que mais vai fazer parte da sua vida atual ou de alguma mudança profissional futuramente que você tenha a pretensão. Então, vamos iniciar, vamos ao que interessa, né? Como dizem. E vamos começar com a professora Carolina, então, falando sobre o que é sustentabilidade, a gente vê muito falar e parece tão óbvio, né, professora? Parece e não parece, né? Isso. Quando você para pensar, faça o teste, né? O pessoal aí que está assistindo a gente aí em casa, faça o teste. Você já parou para pensar o que é sustentabilidade? Aí tem pessoas que vão associar assim, reciclagem. É não jogar papel no chão. É a primeira coisa que vem à cabeça. Faz parte. Sustentabilidade. Né? Mas, na verdade, sustentabilidade é um conceito muito mais amplo, né? Aí tem muita gente que vai pensar só na parte ambiental. Eu tenho que proteger as florestas, os nossos rios, mares. É também. Não deixar meu lixinho lá na praia, né? É o que vem à cabeça. Uhum. Mas aí tem pessoas já que vão para o lado empresarial, pensam em práticas de ESG, que estão muito faladas hoje em dia, né? Que seria a parte ambiental, social e sustentável dentro das empresas. Mas aí e governança, né, também. Só que, na verdade, sustentabilidade é um conceito muito amplo. Ele é extremamente amplo. E
A gente poderia ficar aqui o programa inteiro falando só sobre Só isso. de sustentabilidade, né? Vamos dar uma resumida para o foco do nosso programa também. O que eu entendo por sustentabilidade é algo, inclusive, que eu aprendi durante o programa do doutorado, que é assim, a gente tem que tratar os recursos naturais que nós temos disponíveis de forma a não nos prejudicar, de forma a não esgotá-los e que as próximas gerações continuem tendo esses recursos disponíveis. Então, vejam como isso é amplo. Né? Então, assim, a gente tem que cuidar da natureza em parceria. Ao mesmo tempo, sem interferir na sua dinâmica do seu ecossistema, daquele bioma ou daquela região. Então, se eu tenho uma atividade logística acontecendo, eu tenho que fazer com que ela aconteça de forma a manter aquela floresta, vamos dizer, em pé, de forma a manter aquele rio que eu vou passar, de repente, com um barco ou uma balsa, tranquilo, sem poluição, sem uma pegada. É muito comum a gente falar de pegada ecológica, a pegada da sustentabilidade. Não deixar essas marcas e não esgotar esse recurso natural. E a gente fala, essa questão da sustentabilidade, ela se abrange, obviamente, para nós, professora Cristiane e professora Caroline, como pessoas, mas o nosso foco principal é falar em relação às empresas. Sim. Por quê? Pelo maior número de poluentes, de demanda que elas trabalham, de quantidade no ecossistema, muito maior, do que nós, propriamente, como pessoa física. Sim. Claro que se nós somarmos daí todo mundo, a população toda, esse número vai ser maior. Mas, tanto é que nos últimos anos vem se cobrado mais das empresas em relação a essa sustentabilidade, e nós temos visto mais resultado também em relação a isso, né, Não, professora? Sim, tem vários indicadores e vários números que mostram, né, melhoria de qualidade do ar, melhoria de qualidade da água, isso tudo por ação, né, normalmente das empresas e das pessoas envolvidas. E sim, o impacto das empresas é muito maior se a gente comparar com o impacto de cada residência de pessoa física, enfim. E aí a gente tem que cuidar, você imagina que a própria preservação da vida da empresa. Então, se a empresa usa determinado recurso natural e ela extrai da natureza e esgota aquele recurso natural, esgota a zero, não tem mais, acabou. A natureza muitas vezes não consegue repor isso. O próprio fim da empresa acaba ali. Então, assim, para a própria sobrevivência da empresa... Para que nós tenhamos esses recursos por um longo período, para ela continuar, há necessidade dessa preocupação sustentável de cuidar, de proteger, né? Por exemplo, se uma empresa usa a captação da água da chuva, por exemplo, nos seus processos, é uma forma de sustentabilidade, já ajuda, né? Claro, já contribui. Então, já contribui por quê? Porque ela já não está usando, e principalmente se ela fizer, por exemplo, o tratamento do seu próprio esgoto, muitas vezes, né? Tem muitas indústrias que estão fazendo isso, né? Elas trabalham com a sua água, tratam a sua própria água, o seu próprio esgoto, tem uma estação dentro da empresa, então não devolve esse esgoto para a comunidade, não vai para fora. Então, esse é um investimento muito bom por parte da empresa. Fica muito mais barato para ela. E essa é uma preocupação muito importante, né, professora? Tanto das empresas privadas quanto das empresas públicas. Sim. Porque até num passado não muito distante, né? Nós tínhamos muito essa questão de que os efluentes, o esgoto das empresas iam para os rios, iam para... Isso ainda acontece, né? Infelizmente. Muito esgoto a céu aberto das empresas mesmo. E daí era aquela reação em cadeia, né? Aquele efeito dominó. Isso prejudicava toda a fauna, a flora e a longo prazo afetava nós, seres humanos, também, né? Exatamente. Então, não, isso, infelizmente, ainda acontece, não só no Brasil, como no mundo. Então, é algo que tem que ser combatido firmemente, com duras penas, né? Principalmente aquela empresa que descarta esse resíduo de propósito, ou aquela que tem um problema, de repente, que tem um rompimento, uma barragem, por exemplo, esses problemas. Você leu meus pensamentos, né? Que eu ia até perguntar para você se a gente poderia usar Brumadinho como um exemplo disso, de como pode afetar um ecossistema, uma questão como essa, né? Um vazamento anos? De produtos desse. E por quantos anos, né? Décadas. Né? Décadas. Então, é algo assim que vai melhorar em décadas. Teve um problema também com a Petrobras, que também contaminou um rio aqui no sul, e já fazem, acho que, mais de 20 anos. Agora, a região está mostrando os primeiros sinais de recuperação.
Então, assim, veja o tempo que isso leva, né? Não é algo assim que acaba... em dois meses está resolvido, vamos limpar. Não tem como limpar. Em poucos segundos se faz um estrago muito grande e essa recuperação é muito demorada, tem que cuidar. né? Demora demais para se ter ela acontece, ela pode correção. acontecer. Às vezes não tem volta, né? Mas ela pode acontecer, mas vai exigir realmente muito investimento, muita dedicação por parte disso, né? E, claro, dentro desse cenário, a gente tem a logística envolvida, principalmente com as atividades de transporte. Falando nessa questão da logística, vamos aproveitar já então, professor, vamos aqui para o nosso próximo item, que é a questão de o que é a logística, que vocês profissionais da logística vão saber isso muito tranquilamente, mas qual é essa diferença aí da logística e da logística sustentável? Então, essa é uma boa pergunta. O que nós temos aí de diferença, de segredo em relação a essas duas logísticas? Então, a logística, vamos dizer assim, a logística empresarial tradicional, a gente vai estar falando de dois momentos. O momento da indústria e o momento do consumo. O momento da indústria é aquele abastecimento das linhas de produção. Então, compra e distribuição de matéria-prima, produto semi-acabado, armazenamento disso. Tudo isso está relacionado com a logística aí da parte da produção, tá? E a logística focada no consumidor é aquela logística de distribuição, de varejo, também entra armazenagem e pós-consumo, a logística reversa, retornando isso, né, para a cadeia, de repente por uma garantia ou de repente o próprio produto, a embalagem, então tudo isso envolve. Quando a gente está falando de logística, para dar um exemplo bem fácil, você compra alguma coisa, né, numa loja física ou uma loja virtual, você quer que esse produto chegue no dia combinado, o produto correto, no local que você pediu a entrega e você quer o valor que você acordou no momento da compra. Então, isso é a logística. E por mais óbvio que pareça, esse é o maior desafio da logística até hoje, né, professora? Sim. Até o nosso século. Entregar o produto certo, no local correto, em condições de uso, ao menor custo possível. Esse é o mantra da logística. Todo mundo que trabalha com logística já ouviu falar isso. Porque quem que não fica fácil, desesperado, né, se o seu produtinho da Shein não chega no dia programado? Né? Um exemplo nosso aí na logística do consumidor. E até pegando, né, esse exemplo, por exemplo, dessas lojas, né, Shein, tudo que vem da China, enfim, ou própria Amazon, os próprios Correios. Mercado Livre, trabalha com o FULC. Aí a gente compra num dia, já chega no outro, dependendo do produto. Se você colocar isso na quantidade de produtos que são vendidos em um dia e pulverizado em quantos endereços, né? Então, assim, é um trabalho realmente fantástico realizado por todas essas empresas, porque elas não sabem o que você vai comprar. E elas conseguem entregar. Dá erro? Dá. Mas no percentual de vendas, ele é mínimo. Então, assim, eu falo que o profissional de logística é tipo um super-herói, principalmente aqui no Brasil. Por quê? Porque o volume é muito grande e com essas vendas online pulverizado, porque se você tem sempre a mesma rota A e B, é fácil você se planejar, se programar e, enfim, e não desabastecer, entregar tudo correto. Agora, quando cada vez, uma vez você entrega no A, outra no B, outra no C, uma vez é 1, é 2, é 20, e é uma composição, cada vez um mix diferente de compra. Então, assim, isso aí vai ficando cada vez mais complexo. E se a gente começa a expandir para os limites de uma cidade, de um estado, de um país ou do mundo, a complexidade vai aumentando. E a gente tem que ressaltar que nós estamos falando tanto da logística de consumidor final, nós, pessoas físicas, como estamos falando da logística de distribuição das empresas. Sim. Né? Porque para um centro de distribuição, ou para um varejista, ou um fornecedor para uma indústria, tanto faz. Aqui agora, que a gente está falando, vale para tudo. Porque quando a gente fala dessa questão, remete essa questão das entregas que estão para o consumidor final, que estão mais em alta. Mas a gente não pode esquecer. Fácil de a gente trazer para a nossa realidade. Isso, e a gente, olha quanta indústria a gente tem. Nós trabalhamos com, por exemplo, uma montadora. A gente sabe que a montadora,
o nome já diz, né? Montadora. Ela não fabrica tudo ali. Ela tem alguns fornecedores just in time que ficam ali todo o tempo para entregar aquela mercadoria para ela. E ela tem os fornecedores de alguns itens que virão de lugares do Brasil inteiro. Ou do mundo, né? Às vezes. Ou do mundo, exatamente. E já pegando o gancho dessa questão de mundo, de vindo de vários lugares, se nós falarmos da multimodalidade, professora, para fazer a entrega de todos, o transporte de todos esses produtos, ela contribui, ela traz alguma diferença, claro, focando, trazendo lá para a nossa sustentabilidade, que é o que está para nós aqui hoje em pauta. Aí só terminando, antes a gente já fala da multimodalidade. Claro. A diferença. Então, essa logística convencional, tradicional, é entregar o produto certo, no local correto, em condições de uso, ao menor custo possível. Quando a gente está falando da logística sustentável, a gente acrescenta um quinto ponto aí, que seria o quê? Com o menor impacto possível. E aí eu tenho que pensar nesse impacto ambiental, nesse impacto social, e aí a gente tem diversas dimensões de sustentabilidade. E aí, algo que já não é tão simples, fica um pouco mais complexo se eu for pensar nesse lado da sustentabilidade. A multimodalidade, o que seria a multimodalidade? A gente percorrer um trajeto para uma entrega, utilizando mais de um modal, 2 ou mais. O que seriam os modais que a logística tem disponível? São os modais de transporte. A gente tem o rodoviário, que são os caminhões, os carros, as vans, bicicletas, tudo isso entra no rodoviário. A gente tem o ferroviário, que são os trens, as locomotivas, enfim. A gente tem o aquaviário, que são daí barcos, balsas, canoas, entra tudo que é por água. A gente tem o aeroviário, que são os aviões, helicópteros, drones. Aqui no Brasil ainda muito incipiente, mas eles também entram no modal aeroviário. E a gente tem o dutoviário, que é tudo que acontece via dutos. Aí a gente tem os aquadutos, os oleodutos, existem granulodutos. Então, existem vários tipos de dutos, que é tudo que percorre realmente por canos, vamos dizer assim, uma linguagem bem simples, para chegar no destino. Por exemplo, a água que chega na sua casa, ela vem por um duto. A gente esquece que... A gente fala, nossa, mas duto não existe. Existe só o gasoduto que vem da Bolívia trazendo gás para cá. Não, a gente tem muitos... exemplos, né? Exemplos próximos, né? E claro que é um modal que é pouco utilizado aqui no Brasil. A gente utiliza muito pouco os dutos. Ele precisa de um investimento maior, mas ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, numa velocidade constante. Então, quando eu tenho uma entrega de, por exemplo, óleo, né, de toda a parte de gases, ou granulodutos, a gente tem soja, milho, poderia tudo ir por duto, né? E o quanto ele é sustentável, né? Muito. Ele não polui em nada o meio ambiente, ele não incomoda nada nas nossas vidas. A nossa vida está acontecendo aqui diariamente, normalmente. E engarrafamentos em estrada, não existe. Exatamente. E lá embaixo está acontecendo aquela transmissão de produto. Ele vai ter um pequeno impacto na sua construção, mas se for um engenheiro, né, projetando muito bem, né, esse duto, o impacto vai ser mínimo. E depois a manutenção é excelente, né? Então, existem dutos em alguns países, Bélgica, Japão, que são para recolhimento de lixo. Você coloca o lixo direto no duto, ele percorre o duto, ele vai direto para a estação de tratamento. Então, assim, há possibilidades, né? Mesmo porque o duto já é bem antigo. E hoje, com as tecnologias todas que nós temos, com a modernidade toda, há a possibilidade de melhorar isso até muito sensores, e levar para mais lugares, né? Exatamente. Você põe sensores nos dutos para ver como é que está, se ele entupiu ou não, para ver pontual uma manutenção, alguma coisa. Então, assim, a tecnologia realmente ajuda muito nesse aspecto. Aí, quando a gente está usando mais de um desses 5 modais, eu posso, assim, pensar uma situação bem hipotética, usando os 5 modais, né? Mas vamos trazer para uma realidade mais fácil de ser colocada em prática, né? Que seria, por exemplo, uma rodovia e uma ferrovia trabalhando em conjunto, ou vem de um navio, né? A compra da Shein, por exemplo. Muitas vêm por navio, vem de navio, chega um caminhão para buscar, né, essa mercadoria. Navio ou aéreo, né? Porque hoje em dia é muito comum. Eu não sei se a professora Carolina e eu estamos idades próximas, a gente não quase a mesma idade. Então, quando a gente era mais jovens, demorava 3 meses para vir um produto da China, porque vinha única e exclusivamente de navio, porque hoje, atualmente, o aéreo ainda é um modal muito caro. Naquela época, lá, vamos pensar, 20 anos atrás, era muito mais caro. Então, vinha
Totalmente Não, de navio. E era 3 meses, era uma agonia para chegar um produto. E essas empresas não tinham seus centros de distribuição aqui no Brasil. Exatamente, Que não se hoje ela já trabalhavam tem. com CDs Então, porque não tinha uma demanda, né? Isso. Hoje ainda a gente tem agora a presença dos centros de distribuição aqui, então ainda vende navio, mas ele vem direto para o centro de distribuição. Então, se você comprou alguma coisa que já está aqui, daí é rápido e fácil, né, para chegar. E aí, a multimodalidade, quando você usa mais de um modal, por que a gente fala que você está praticando uma sustentabilidade na logística? Porque o modal mais poluente, entre todos eles, aí varia muito, né, Cris? Assim, depende muito da mercadoria, da distância, enfim. Mas, em geral, numa carga geral, por quilômetro percorrido, para cada tonelada, é o rodoviário. Por quê? Principalmente por causa do diesel. A grande maioria dos caminhões ainda é movida a diesel e aí ele polui muito mais do que os outros. E só se você pensar, um caminhão lá que ele consiga transportar 40 toneladas, por exemplo, de determinada mercadoria. Um caminhão. Se eu comparar com uma composição ferroviária que consiga levar 50 vagões, cada vagão com 60 toneladas, às vezes, uma capacidade muito maior. Muito maior. E uma locomotiva. Então, e se ele for elétrico? Né? Então, eu já começo a diminuir essa poluição muito. Se eu colocar toda essa carga dessa mesma composição em caminhões, olha o tamanho do impacto. É muito maior. Então, sempre que eu conseguir colocar numa ferrovia, colocar numa hidrovia, o impacto é muito maior, principalmente por causa do volume transportado com o mesmo, vamos dizer assim, com o mesmo combustível, né, para a mesma distância. Sim. Claro que estão entrando cada vez mais caminhões elétricos, a gente está percebendo isso, mas o custo ainda é alto. Então, a gente entra naquela questão do menor custo possível, porque o caminhão, para ser efetivo, tem que percorrer uma distância média, então, no máximo 800 quilômetros. Mais que isso, ele começou a ficar muito caro. Ele não vai trazer essa economia, porque, na verdade, vocês sabem que um desafio grande da logística também é a questão do valor, né? O transportar uma mercadoria custa muito caro, então, e esse valor da logística, ele é agregado no produto e nós pagamos como consumidores lá no final por isso. Então, hoje em dia, por exemplo, a Prefeitura de Curitiba, nós já temos frotas de ônibus que são elétricos 100%. já 100% elétrico, trafegando por aí. Isso, a longo prazo, vai trazer uma economia, nós esperamos, no valor da passagem, por exemplo. Também. Mas, nesse momento, a gente sabe que houve um investimento muito grande do poder público para que, nesse exemplo, né, para que nós tivéssemos essa frota. E a gente percebe também, professor, até voltando ali no item dos carros, por exemplo, que fazem entrega para o consumidor final lá na nossa porta. Eu tenho observado, por exemplo, muita van do Mercado Livre, da Shopee, que são elétricas. Sim. Então, isso já trazendo essa questão da sustentabilidade, né? Então, não é só as pessoas particulares, porque tem muitas pessoas que já estão também aderindo carros elétricos. Hoje, no Brasil, a gente vê uma demanda bem crescendo. grande, né? Em relação a que era 2 anos atrás. Então, também as empresas público-privadas estão trabalhando em cima dessa questão do carro elétrico, né, professora? Porque... Sim. Não, a gente tem ele diminui bastante o impacto. Aí entra também alguns questionamentos. São vários estudos, né? Os prós e contras. Porque, assim, durante a operação da vida útil, né, desse veículo, reduz o impacto muito. Por quê? Porque a energia elétrica ela pode ser produzida de maneira limpa. Aqui no Brasil, a nossa energia é produzida de maneira limpa porque a gente tem 90 e tanto % produzida através de hidrelétricas. Então, ela é considerada uma energia limpa. Agora, tem países que produzem energia elétrica através da queima de carvão. E aí ela já não é tão limpa. Então, assim, mas vamos considerar a realidade do Brasil. É uma energia limpa, Sim. Eólica, solar, aqui no Brasil é muito utilizada. Então, durante a vida útil desse veículo, ela é limpa. Mas e aí? O problema está em 2 pontos. Na fabricação dessa bateria
que há também um impacto muito grande ambiental na fabricação dessas baterias, que não é o mesmo da fabricação de um carro movido a combustível fóssil, ele é muito maior, e no descarte dessas baterias. Então, a gente está num momento de observação desses impactos para ver até que ponto o custo-benefício vai compensar. Por enquanto, está compensando, mas essas baterias ainda estão na sua vida útil. Então, é de observar mesmo, desenvolver tecnologias, enfim, para que quando elas acabem a sua vida útil, elas sejam descartadas de maneira a não poluir. Porque é só a gente pensar, pessoal, a pilha. Uma pilha, uma bateria que a gente tem em casa, né? A gente não pode colocar no lixo comum. A gente tem que descartar adequadamente, porque ela tem que ter um destino adequado por causa dos seus componentes, que são muito tóxicos. Então, coloque isso para um veículo, né? O tamanho, né? Vamos colocar assim, né? E você falava, e eu estava refletindo, você falando dessa questão e trazendo uma realidade no Brasil. Mas a gente já viu que em outros países isso se tornou um problema, né? O carro elétrico, que era uma solução, era um ponto positivo, que depois essa questão da bateria, do que fazer com esse veículo, se tornou um problema e eles passaram a ter um lixão de veículos elétricos, isso que né? eu falo de tecnologia. Exatamente. Então, e outra coisa também que me veio à mente, por exemplo, aqui, para a gente descartar uma pilha, é um suplício. Para você achar isso que eu ia falar, encontrar. Para você achar um lugar que aceite. O descarte de uma pilha já é uma dificuldade, daquele carregador de celular que você não usa mais, que está parado lá na sua casa. Eu confesso, geralmente, esses dias eu estava até vendo um vídeo sobre isso, que todo mundo tem uma sacolinha dos fios parados em casa, né? Geralmente alguém é vítima disso. E eu, por exemplo, eu não descarto porque eu não encontrei até hoje um lugar que eu vá e fale, aqui eu posso descartar aqueles meus fios, eu posso descartar aqueles cabos de celular que estão lá parados. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa, que precisa evoluir. Que daí já vem a nossa próxima questão que a gente vai abordar, que é da infraestrutura, né, Carol? Se isso interfere nessa questão. Não, totalmente. Então, a gente só vai conseguir que as empresas executem, por exemplo, usando veículos elétricos ou multimodalidade, que são os dois exemplos que a gente está trazendo aqui. Existem outros exemplos, né, de sustentabilidade na logística também envolvidos, mas ela só vai conseguir se a infraestrutura do local permitir. Então, por exemplo, a empresa decide trocar sua frota de caminhões para caminhões elétricos. Ela tem aquele dinheiro disponível e ela pode fazer isso. Ela decide fazer isso. Mas ela tem que ver se a região que vai percorrer, ela vai poder abastecer esses caminhões. E o tempo, se ele né? For 100%, porque não é 2, 3 horas para você ter uma carga completa de um veículo. Então, a infraestrutura hoje no Brasil, se toda a nossa frota, tanto empresarial quanto de veículos particulares, forem substituídas por veículos elétricos, a nossa matriz energética não dá conta. Porque a gente tem o consumo residencial, a gente tem o consumo empresarial, industrial de energia, e se a gente acrescentar os veículos, hoje a nossa realidade não dá conta. No verão a gente já tem exemplo de cidades que sofrem apagões, né? Ficou 2, 3 dias. São Paulo aqui mesmo, 400, 500 quilômetros de Curitiba. Teve ocasiões que ficou 2, 3 dias, até mais, um bairro sem luz, né? Teve mais, Então, assim, hoje a gente não está preparado para isso. É uma grande metrópole. E aí entra a infraestrutura. E sim, imagina quantos caminhões circulam por São Paulo diariamente. Então, a gente não está preparado para isso. A gente está vendo um crescimento desse tipo de veículos? Sim. Mas é muito pontual. Empresas que investem daí no carregamento dentro da sua planta. Então, assim, ele carrega dentro antes de sair, mas aí ele não pode ir muito longe. Que muito provavelmente porque ele já tem que voltar para carregar. Tem uma troca de turno, esse carro deve ficar, porque tem muitas empresas que a logística não para, né? Não, 24 horas esse transporte, essa entrega. Mas ela precisa fazer esse revezamento dos veículos elétricos para que aconteça essa carga, né? Exatamente. Essa já é uma preocupação. Eu pensei em adquirir um carro elétrico. Mas essa já é uma preocupação minha enquanto pessoa física, do tempo. Ficar na mão, né? Quanto tempo esse carro... E aí eu vou encontrar um posto com a mesma facilidade. Aí tem gente optando pelo híbrido. Mas até assim, por exemplo... Mas aí você pensa, mas para quê então, né?
Ou é elétrico ou não, ou né? não. Ou até, por exemplo, uma coisa que me preocupa é até, ok, encontrei o posto, mas aí eu preciso de 4 horas para uma Sim. carga. Aí uma viagem que é de 8 horas... Sim. Você vai levar quanto tempo? Vai virar 12, 15. Aí isso não vai gerar mais custo, que de repente eu vou ter que pernoitar na estrada antes de chegar no meu destino final. Aí, por exemplo, eu até conversava com o Uber alguns dias sobre isso, e ele tem um carro elétrico. Aí ele estava explicando sobre isso, né? Que ele, para ele, que faz o Uber, aquele carro elétrico atende a necessidade, porque ele roda X horas por dia, aí ele recarrega na casa dele Durante mesmo. a noite. Já veio o carregador para ir. Como ele mora em casa, ele tem essa possibilidade de instalar esse carregador e carregar na casa dele, coisa que quem mora em apartamento já não dá. Às vai vezes, depender de uma tomada do condomínio, quantas tomadas esse condomínio tem disponível, né? Então, assim, parecem pequenos detalhes, mas eles são extremamente importantes. E é aí que, partindo tanto para nós, pessoas físicas, mas voltando lá para as empresas, isso, teoricamente, vai gerar um custo altíssimo, né, professora? Ele acaba aumentando o custo quando a gente não tem essa contrapartida do governo. Se eu preciso trazer esse custo para dentro da empresa. E aí a gente tem o outro lado, que eu preciso, por exemplo, da infraestrutura para eu praticar multimodalidade. Então, se eu faço um estudo e eu posso colocar minha mercadoria, por exemplo, em um navio, fazer uma cabotagem, um transporte entre portos aqui dentro do Brasil, é mais barato do que eu mandar por rodovia. Mas se eu não tenho, de repente, se o meu porto próximo ali da minha região não tem a possibilidade da cabotagem, só está operando, de repente, navio de turismo, ou só está operando para exportação e importação. Que é uma realidade da maioria dos portos do nosso país, né? Eles não dão prioridade para cabotagem. Então, assim, a gente tem que... Aí ele depende de uma infraestrutura. Ou, eu quero colocar por ferrovia, mas não tem a ferrovia. A empresa não vai construir a ferrovia. Então, eu quero ir do norte ao sul por ferrovia. Dá? Não dá. A gente, inclusive, já está ouvindo algumas conversas de cidades que as poucas ferrovias que tem, eles querem impedir que elas passem pelas cidades, por exemplo. Por causa do barulho, e dos acidentes, né? Também. Do número alto de acidentes que acontecem. Mas aí entra a sinalização, que seria mais fácil, né? Nós, profissionais da área de logística, não concordamos com essa decisão, porque a ferrovia é uma das... tem soluções, né? Tem soluções. Você pode fazer subterrânea, você pode fazer acima, né? 10 metros acima. Então, assim, existem soluções para você evitar esse tipo de problema. Porque o nosso sonho do mundo ideal seria de mais ferrovias. Todas, né? E não desativar as pouquíssimas que nós ainda temos, né? Não, o ideal seria a gente ter, né? A gente poder, inclusive, como não só as cargas, mas como pessoa, a gente poder ir. Você comentou São Paulo. Hoje, a gente vai ou de avião ou de carro para São Paulo, aqui de Curitiba. Mas e se eu pudesse ir de trem, 2 horas de trem, eu estaria em São Paulo? Quando criança, de Minas Gerais, eu tive essa experiência. Eu fui de Minas Gerais a São Paulo de trem. Hoje não existe mais essa linha de trem de pessoas. Então, mas é algo assim que seria muito mais rápido, muito mais eficaz, né? Então, e assim... É uma evolução. Eu acho que tudo é uma evolução. A gente tem que cobrar também do gestor público. É isso que eu ia falar, professora Carolina. Nós já estamos seguindo ali para os nossos minutos finais. Então, a gente tem aí ainda apenas 4 minutinhos. Falar sobre essa questão de qual é o papel do gestor público nessa questão da sustentabilidade. Porque a gente viu que tudo que a gente falou no final acaba lá... no investimento. No investimento, na legislação... No caso dos drones, né? A gente precisa de uma legislação que permita. O gestor público, ele é responsável por estar acompanhando essas tendências e essas necessidades por parte da empresa. Aí entra aquela gestão participativa. Então, quando o gestor público pede a opinião da população para tomar alguma decisão, ele também tem que pedir a opinião das empresas que estão ali atuando. Não para favorecer um mercado ou outro, não, mas para entender o que as empresas aqui do meu município, por exemplo, estão precisando no que se refere à infraestrutura. E aí fazer o planejamento. Não ir fazendo, imitando outra cidade, ou partir fazendo de uma necessidade local, né? Real, exatamente. E olhando essas tendências que vão ser cada vez maiores ao longo do tempo, para você também não ficar para trás. Porque daqui a pouco, o que acontece? Hoje, a gente às vezes faz uma compra e aparece lá, você economizou não sei quanto de gás carbônico com essa compra. Você olha e fica, nossa, que feliz, que legal, né? Na verdade, você não sabe o que a empresa fez para essa economia, por exemplo.
Se ela é real... Mas se ela é real, mas você gosta daquela informação, você acha legal. Sim. Só que ela ainda não é o decisor de compra seu com base nessa informação. Mas daqui a um tempo, pode ser. O consumidor pode falar, não, eu quero comprar, por exemplo, o produto que tem o menor impacto ambiental. E não tanto o preço. Daqui a pouco o preço vai estar tão igual que eu vou... Não, agora eu quero ver a produção, eu vou trocar de celular. Qual foi o celular produzido com menor impacto ambiental? Porque eu quero isso. O consumidor está mudando. Talvez nós, como pessoas, até deveríamos já nos preocupar mais com isso, né? Acompanhar melhor, né? Porque talvez nem dê tanta diferença de preço, como você falou. Não, às vezes né? não. E uma empresa que trabalha preocupada com a sustentabilidade... É melhor para todos, porque daí entra naquele lance do início aqui do programa. Para nós, para os nossos filhos, netos, para o futuro. Como você falou lá no início. Para a própria empresa. Que a ideia é nós usarmos os recursos naturais que temos hoje sem... acabar com eles para que as futuras gerações também tenham acesso aos mesmos, né? Exatamente, é isso mesmo. E até pensando nessa questão, professora, agora a gente finalizando mesmo já o nosso programa, pessoal, infelizmente não deu para fazer todas as perguntas como nós prevíamos, né? Fica para uma próxima data. Então eu quero já agradecer a professora Caroline de antemão por essa oportunidade de me colocar aqui hoje como apresentadora desse programa e também por estar aqui compartilhando desses ricos conhecimentos dela sobre o assunto sustentabilidade. Imagina, eu que agradeço, foi ótimo. Você executou perfeitamente a função, Cris. Pode vir mais vezes. Já está aí estreada aí como mediadora aqui Por Dentro da Pós. Maravilha, muito obrigada. E agradecer você também, que esteve presente aqui conosco, que participou desse momento ou que participará em um outro momento. Muito obrigada, um grande abraço a cada um.